Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui na nossa aula 20, a última aula desse módulo. A última, a gente divide aqui nos módulos e tudo. No próximo módulo a gente vai continuar aqui no nosso comentário, certo? Muito bem. Na última aula a gente teve essa visão, eu chamo de sentir o texto, né? Como eu falei, não consigo achar uma palavra melhor para isso. Com a ideia de, enfim, a gente lê o texto, sentir aquilo que o texto está passando, sentir o argumento do autor, certo? Sentir o que ele está falando, qual o propósito dele com tudo isso e tal. Agora a gente vai, nessa aula 20, eu quero colocar alguns pontos aqui que eu anotei, que são importantes ainda para essa visão geral do texto, certo? Sentir o texto é um pouco diferente da visão geral do texto, não sei porquê, mas talvez o sentir o texto é sentir o argumento. A visão geral é assim, estou lhe dando algumas informações para você ter em mente para a gente seguir adiante, certo? Enfim, talvez eu chame isso de uma forma diferente depois, mas por enquanto vai ser isso aí, tá bom? Beleza. Advertências contra ser enganados pelos divisionistas, essa é a seção, né, que a gente está. Alguns pontos aqui para a gente lembrar. O autor muda então o tom de encorajamento para o tom de exortação. Isso é muito importante. Por quê? Já colocamos isso, então não vou tomar tanto tempo falando sobre isso, mas basicamente assim, João está chamando a atenção daqueles irmãos. Ele deu encorajamento, antes ele tinha dado algumas advertências. Entenda que a advertência é diferente de exortação, né? Também, porque ele está chamando a atenção assim, olha, tenham cuidado com isso e tal, esse pessoal vai vir, vai tentar enganar vocês. Enfim, depois ele encoraja, olha, vocês têm os pecados para vocês perdoados, vocês venceram o maligno e tudo. E aí depois ele diz, olha, agora tenham cuidado com os anticristos, com quem está chegando aí, ok? Então, vai mudando o seu tom, claro, dependendo do propósito dele. Então, eles precisam se manter na mensagem, esse é um ponto importante. Permanecer, esse é um verbo que vai aparecer várias vezes, inclusive, a gente vai falar sobre ele, o verbo meno, eu permaneço, então ele vai se manter aí. Então, eles precisam se manter na mensagem que ouviram desde o princípio, porque há muitos anticristos no mundo. Então, eles têm que se manter fiéis, firmes, porque tem muita gente tentando enganar, tem muita gente querendo negar que Jesus é o Cristo, e esses anticristos vão tentar enganá-los. Não é só que tem gente que está tentando enganar, eles vão tentar enganar vocês, é como se João colocasse ali para aqueles irmãos, certo? Muito bem, os anticristos eles são identificados como pessoas que já foram parte da comunidade. Ele chama essa atenção também, olha, esse pessoal ele vai tentar, essas pessoas vão tentar enganar vocês, eles já fizeram parte aí do meio de vocês, mas deixaram vocês. Pronto. Outro ponto importante, já vieram, eles estiveram entre vocês, não estão mais, tenham cuidado, basicamente isso, tá? Proteção contra essas pessoas vem de 3 partes. Então, a gente pode dividir isso em 3 partes. Primeiro, eles precisam lembrar a mensagem que eles ouviram desde o princípio. Em primeiro lugar, vocês ouviram isso e já faz muito tempo. Desde que eu cheguei aí, talvez eu diria isso, né? Já faz muito tempo que vocês ouviram isso, não é hora de vocês saírem desse ensinamento que vocês já receberam já faz tanto tempo, certo? Outro ponto aí, eles precisam reconhecer os enganadores pelo que eles são. Vocês ouviram desde o princípio e agora vocês também têm que reconhecer quem são esses enganadores, quem são esses divisionistas. São os que negam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e por isso se mostram como anticristos. São 2 cuidados, né? Aliás, 3, como eu já coloquei. Mas primeiro, vocês permaneçam com aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Segundo, os anticristos são aqueles que negam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E por último, eles precisam lembrar que eles têm essa unção que vem da parte de Deus. E com essa unção, eles não precisam de que outros os ensinem falsas doutrinas. Eles já têm o necessário para a vida cristã. Deus já deu isso para eles, essa missão para eles. Então a unção ensina a esses irmãos que eles precisam permanecer
em Cristo. Então eles não precisam de mais do que isso. Isso já é o suficiente para eles poderem seguir adiante. A passagem tem 2 seções, no capítulo 2, versículo 18 e versículo 19, o autor fala da vinda dos anticristos, certo? E os identifica como sendo os divisionistas. Ele diz, olha, estamos na última hora, esses anticristos estão chegando, tomem cuidado com eles. Nos versículos 20 a 27, ele adverte os seus leitores sobre a tentativa dos divisionistas de enganá-los. Então, os divisionistas estão tentando enganar a eles, e eles precisam se ligar disso. Assim, então, ele busca ajudá-los na luta contra essa questão. Então, João está preocupado com esses irmãos, está preocupado com esses divisionistas que vão tentar enganar esses irmãos. Então, o que ele faz? Ele escreve a esses irmãos, dando a eles as advertências e mostrando com eles o cuidado devido. Beleza? Muito bem, isso já é o suficiente para a gente ter essa noção mais ampla do texto, certo? E para a gente então poder seguir adiante. Tendo apresentado isso aqui, quero voltar aqui um pouco, justamente no texto que nós temos aqui em português. Agora a gente vai olhar esse texto de forma um pouco mais detalhada. Filhinhos, já é a última hora. Chama essa atenção. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que João apresenta aqui, mais uma vez, sentindo o texto, né, é que não é só o anticristo o problema, são os anticristos. É quase como se ele dissesse assim, vocês estão preocupados aí com o anticristo, uma figura, uma pessoa específica que vai vir, que vai tentar enganar os crentes e tal. Isso é importante, mas existem anticristos também. Aprendam isso, lidem com isso. Não é só, às vezes o nosso problema é ficar muito atento a coisas erradas, ou pelo menos dando pouca atenção para as coisas certas. Então, principalmente na época que a gente vive, né, a gente tem que prestar atenção em muita coisa, tudo nos distrai, tudo, e a gente perde a atenção daquilo que de fato merece a nossa atenção. Então, João coloca assim, olha, tem muitos anticristos. É assim que a gente sabe que é a última hora. Por quê? Porque tem anticristos por aí, ensinando que Jesus não é o Filho. Então, quando ele diz, né, paidia, usa a palavra aqui, como já chamei a atenção, esratei, a última hora, né, é a última hora como tendes ouvido, que os anticristos têm vindo, e agora os anticristos têm surgido, e por isso nós conhecemos que esta é a última hora. Beleza. Vamos então aqui para a nossa tradução, para a gente poder entender bem o texto de forma bem específica, certo? Quando ele usa aqui a palavra paidia, deixe-me abrir aqui também o texto, para quando a gente for achar palavras que se repetem, palavras importantes, a gente poder ter na mão aqui. Beleza. Paidia é a palavra no plural para paidion, que também é criança, que também é filhinhos. Não parece ter uma razão específica para João diferenciar entre teknon e paidia, certo? Não parece ter. Então, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso também, para a gente também não ficar tentando achar coisa demais no texto, coisa além do que o próprio texto está mostrando para a gente, certo? Então, estou colocando aqui essas linhas aqui para a gente poder seguir a nossa tradução legal aqui, não ficar bagunçado. Beleza, vamos lá. Paidia, então, paidion, para a palavra, vem da palavra paidion, que é, como eu disse, né, filhinhos,
filhinho, né, criança. Essa é a ideia que a gente tem com a palavra paidion. Ela aparece várias vezes, certamente já sei disso, vou olhar aqui quantas vezes. No Novo Testamento, 52 vezes. 52 vezes. Então, passou de 50 também já é uma palavra importante para se conhecer, certo? Então, e aqui ela está no plural, porque essa forma plural dela é porque a palavra paidion, ela é uma palavra neutra, certo? Como tecnon também é neutro. E sendo assim, então, a gente precisa prestar atenção nela. Paidion é a palavra to paidion, né? E o plural neutro da segunda pessoa, da segunda declinação, desculpe, é paidia. Filhinhos, que nos lembra novamente toda a questão pastoral e o cuidado que João tem para com esses irmãos. Eshatei. Desculpe aí. Eshatei. Essa palavra é interessante, tá? Porque quando você pensa em eshatei, você lembra, ou pelo menos deveria lembrar, da palavra escatei, certo? Às vezes, quando passa para o português, já que a letra ri do grego, ela é uma letra que não tem um som no português. A gente não tem esse som gutural no português. Re. A gente não tem. Isso é um som mais do alemão, de outras línguas. Mas no português a gente não tem. Então, geralmente, quando o ri vem para o português com alguma palavra que a gente originou, aliás, que a gente derivou, né, que a gente pegou emprestado, digamos assim, ela aparece com o som de k, certo? Então, tente ler eshatei, só que com k. Então, vai ficar escatei. Escatei. Então, uma palavra que talvez chame sua atenção. Escatei. A gente lembra, ou pode ser que você lembre aí de escatologia. Escatologia, que é a doutrina das coisas. Coisas, né? Das últimas coisas. Então, eshatei é um adjetivo no grego que significa último, basicamente isso. Então, filhinhos, e a gente tem aqui última. E aí a gente tem hora. A palavra hora é uma palavra fácil também de lembrar, porque ela é a palavra para hora. Talvez não tenha palavra que tenha vindo para o português de uma forma tão simples, a não ser me, né? Que é me no português, me, né? Do pronome pessoal. Mas aí a gente tem esta última hora, certo? Hora também, ela é uma palavra que, no caso, ela é feminina, né? Rei, hora. Então, esta é a última hora, porque eu sei que esta é a última hora, porque nós temos o estin aqui, certo? O estin é o verbo eimi na terceira pessoa do singular. Então, esta é a última hora, certo? Esta é a última hora. E é interessante também a gente notar aqui que quando a gente tem a tradução aqui, que na atualizada tem filhinhos, já é a última hora, certo? Cadê esse já? A gente poderia fazer essa pergunta, né? Por que tem um já aí? Bom, isso é uma questão estilística. A palavra já não está aí. O que a gente tem é a última hora, literalmente. Por isso que eu acabei falando aqui, né? Esta é a última hora, porque é mais talvez um reflexo mesmo do que a gente já espera que tem algo assim. Esta é a última hora, ou ora, já é a última hora. Mas literalmente no grego você vai ter filhinhos, é a última hora, certo? Basicamente isso aqui.
Então, para a gente poder saber onde nós estamos pisando, vamos lá, filhinhos, vírgula, por quê? Porque nós estamos tratando de um vocativo, certo? Então, filhinhos é, que é a palavra aqui para estin, né? É hatte é a última e hora é a última hora, ok? Esta é a última hora. Filhinhos é a última hora. E aí a gente tem o i, né? Que é o cai. I. Filhinhos é a última hora. E kathos ekúsate. O kathos, ele no grego tem a ideia do como, certo? Do como. Ou assim como, mais ou menos essa ideia, certo? Então, kai kathos ekúsate, então, kai kathos e como. E aí a gente tem ekúsate. A palavra ekúsate é uma palavra que vem do verbo akuo. Akuo. E a palavra akuo é a palavra para, quando você pensa em akuo, você lembra, por exemplo, de acústica, certo? Acústica. Então a palavra akuo faz você lembrar de acústica, que lembra você de som, de ouvir. Então a palavra akuo é um verbo, certo? E esse verbo significa eu ouço. Beleza? Akuo é um verbo que significa eu ouço. Beleza. Se nós temos o akuo, que significa eu ouço, aí você pode se perguntar, né? Mas como é que esse akuo virou ekúsate? Como foi que esse akuo virou ekúsate? Aí deixa eu só rapidamente dizer para você que o verbo akuo virou ekúsate porque quando esse verbo aqui ele passa para um verbo aoristo, e esse verbo aqui ele é presente, certo? No aoristo ele acaba recebendo um epsilon, certo? E esse epsilon aqui a gente chama ele de aumento. É um epsilon de aumento. Então, akuo é como se o A se somasse com o alfa, se somasse com o epsilon. Aí, lá no grego, né, o alfa mais o epsilon, eles se juntam e eles viram um eta. É como se o eta aumenta, o alfa aumentasse, né, o epsilon aumentasse e os dois viram ekúsate. Aliás, o eta aí. E além disso, nós temos um sigma aqui, porque a marca do aoristo também é esse sigma, certo? Esse sigma aqui também é do aoristo. Então, que ele é a marca do aoristo. E esse té aqui, ele é meramente a terminação. Ele é a terminação da segunda pessoa do singular. Mas se fosse no presente seria akuote, certo? E na verdade ficou acúsate porque também é segunda pessoa do plural, vós ouvistes, certo? Vós ouvistes. Muito bem, então, como
Ecúsate, então como ouvistes e aí ele diz, né, como ouvistes, e aí nós temos o hot aqui. Eu sempre tenho chamado a sua atenção para o hot, mas o hot nesse caso aí, ele normalmente, né, ele tem o significado do porquê, mas esse hot aqui, ele é um hot, como é que a gente chama ele no português? É aquela ideia de dizer assim, de falar assim, eu disse que isso ia acontecer, esse que, certo? Eu disse que isso ia acontecer, esse que no grego é o hot. Então, vós ouvistes que os anticristos vêm, certo? Ou que o anticristo vem. Vós ouvistes que o anticristo vem. E esse que é o hot, ok? Então, o hot, ele tem tanto a ideia do porquê, quanto ele tem a ideia de continuar uma frase que a gente diz. Eu disse que isso ia acontecer, certo? Ou eu ouvi que alguém me chamou. Eu ouvi que a fala dessa pessoa era uma boa fala. Enfim, então o hot é esse que. E o que foi que eles ouviram? Eles ouviram que, lembra que o que aqui, ele é o hot, certo? Hot. Beleza? Então, vós ouvistes que erretai. O verbo erretai, ele vem do verbo erromai. O verbo erromai significa eu vou ou eu venho, certo? E ele está aí na terceira pessoa do singular. Erromai, erretai, certo? É assim que é a formação. Errei. My ei erretai. Então essa terminação aqui erretai, ela está aqui colocada. Ouvistes que ele que vem, certo? Então vós ouvistes que vem, que é ele vem, terceira pessoa do singular, e aí a gente tem a palavra antichristos, que é a palavra que não fica tão difícil da gente entender, que é a palavra anticristo, certo? Não é anticristos não, professor. Lembra que o sigma no final aqui, ômicron sigma, ele é singular, certo? O plural é outro, a gente vai já falar sobre ele na outra aula. Mas antichristos é a palavra para anticristo. Lembrando que essa palavra, né, no grego, a palavra anticristo, antichristos, essa palavra anti é uma preposição que significa contra, certo? Entre outras coisas, mas basicamente é uma ideia de oposição. E é uma palavra, aliás, um prefixo que também dá origem a palavras no português, né? Anticristo. Então é exatamente a mesma coisa. Exatamente, é aquilo que vai em completa e direta oposição a alguma coisa. No caso, anticristo é aquilo que é anti, que é contrário, certo? Essa é a ideia para antichristos. Então, como vistes que vem o anticristo. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Essa é a ideia. E eu acho interessante também porque João já tinha chamado a atenção dessas pessoas para a gravidade daquilo que elas estavam se deparando, e agora ele já deixa claro, olha,
Estou falando aqui de uma oposição absoluta e completa. Não tem negociação. Essas pessoas, isso aqui, essa dificuldade que eu estou tratando aqui com vocês é sobre aquele que é absolutamente contrário a Cristo. Não tem negociação, não tem relativização aqui. Ou seja, a situação é muito grave, é muito séria e a gente precisa de todo cuidado. Muito bem, é isso. Próxima aula já começamos um novo módulo para a gente poder continuar aqui essa nossa discussão, ok? Grande abraço, valeu, Deus abençoe.